Olá, tudo bem? Muito boa noite ou bom dia para quem vai assistir durante o dia este vídeo que também estará em nosso canal no YouTube. O canal é Aldoir Santos. Se inscreva, dá o seu like lá, ative as notificações e que você recebe o conteúdo também lá no canal no YouTube. Muito boa noite, sejam já bem-vindos. Estamos iniciando o trabalho nesta noite de terça-feira. Hoje é 7 de julho de 2020, uma terça-feira. Uma terça-feira que foi marcada pela chuva. Está sendo marcada pela chuva, tanto aqui no Rio Grande do Sul como também em Santa Catarina. Aqui em Vacaria, na região dos Campos de Cima da Serra, aqui mesmo em Vacaria, 125 milímetros de chuva até agora. Nós temos aí algumas imagens, está lá no meu Twitter, inclusive, também no Facebook, algumas imagens da chuvarada lá no Parque das Cachoeiras, por exemplo. Lá no Parque das Cachoeiras, muita chuva. Aquelas cachoeiras lá, né? Quem conhece o Parque das Cachoeiras, muita chuva lá no Parque das Cachoeiras. Já já nós vamos tratar aqui sobre os testes rápidos da Covid-19. Estes testes que geram muitas dúvidas, se são confiáveis ou não são confiáveis. Quando fazer? Como interpretar os testes rápidos? E também quais são as possibilidades dos resultados destes testes rápidos. Nós temos visto, né, que alguns testes rápidos, depois se muda o resultado deles, são os falsos negativos e os falsos positivos. Nós vamos, para tratar deste assunto, daqui a pouquinho conversar aqui com a Gine. Já estou chamando ela aqui para que possa bater um papo então conosco e trazer algumas informações, alguns esclarecimentos que são extremamente importantes para a nossa comunidade local, regional, sobre este tema. Estamos em meio a uma pandemia e as coisas são coisas novas para todos nós, as coisas são novas. E é importante então, quando são a hora 8h01 da noite desse dia 7 de julho, para que você se informe, fique informado, ninguém fique com dúvidas. Tudo bem, Luciane? Me ouve bem aí? Boa noite. Oi, tudo bem, pessoal? Tô ouvindo bem. Tá bom, o pessoal está entrando aqui. Eu falava antes que a gente, uma novidade, né? Até para vocês que são dessa área mais técnica, as lives também, para mim, inclusive que sou da comunicação também, as lives são as novidades, né? Acho que tu percebeu, né? Porque tudo que é novo é um desafio, né? E é bem bacana. E eu já quero iniciar te parabenizando por esse serviço que tu vem prestando para a comunidade, né? E a gente quer colaborar hoje, então, com um pouco desse... tirar as dúvidas, então, que acontece, né, hoje, com essa... O vírus também é novo, então ele vai apresentando nuances, né? Acabei de receber um artigo agora, uns 10 minutos atrás, bem bacana também. Então, é muita informação hoje, né? Nós temos para compartilhar com a tua audiência aí. O pessoal está ouvindo bem? O Ágoro, muito obrigado. Eu não vou desativar os comentários aqui, Ágoro, porque assim que surge alguma pergunta, eu já vou conseguindo captar aqui. E de repente o pessoal tem algumas dúvidas, né? E a gente vai indo desta forma. Se o pessoal está ouvindo bem, se algum está com alguma dificuldade, nos avisa aí que a gente vai ajustando também. Nós estamos numa noite de muita chuva, né? E desde que houve aí há uma semana praticamente quase o ciclone, a internet está instável em alguns pontos da cidade. Então, se alguém está com algum problema, não está conseguindo bem ouvir aí a nossa entrevistada, a convidada de hoje, pode manifestar aí a sua opinião, a sua manifestação que a gente vai tentar resolver. Não está certo, Iago? É legal que o pessoal interaja aqui, até você, inclusive, que trabalha na área de saúde aí também, o pessoal pode interagir conosco aqui, que a gente já vai trazendo esta digamos assim, a opinião de imediato já aqui para a nossa convidada, que é bioquímica, alguém que está na área, então. Bom, Luciane, quando que vocês começaram, né, a fazer os testes? Como é que foi esse início? Vocês foram, quando que chegou o material, os insumos, né? A pandemia mesmo iniciou oficialmente aqui no Brasil no início de março, metade de março. Aqui em Vacaria, inclusive, no Rio Grande do Sul, houve, ali na segunda quinzena de março, que houve a primeira, digamos assim, o primeiro bloqueio, a quarentena. E vocês da área técnica, quando os exames começaram a ser realizados? Então, Aldoir,
os primeiros testes começaram a chegar em abril para a cidade aqui de Vacaria, né? Mas a gente já fez os pedidos dele logo, os pedidos foram feitos em março ainda. Como a demanda foi muito grande, tu imagina, em todo o país, todos os laboratórios e prefeituras e poder público, a demanda muito grande realmente, né? Isso provocou um atraso na entrega do material. Agora já está normalizado, tá? E, inclusive, a minha expectativa é que no decorrer do tempo agora a gente tenha, inclusive, novos testes com mais segurança, com mais clareza assim, dos resultados, né? Ainda o que a gente tem hoje é razoavelmente bom, é o que nós temos, isso é importante, né? É o que nós temos hoje à disposição, mas assim, a gente está carente de mais testes, mais tecnologia para esclarecer melhor tudo isso. Um pouco disso tudo é que o vírus oferece essas dificuldades, né? Para própria... eu vejo assim, muitos pesquisadores hoje publicando artigos e nós temos muitas incertezas ainda, né? Então, respondendo a tua pergunta, o início desse movimento todo para fazer exames começou no final de abril, maio, na verdade. Certo. Bom, pessoal, ninguém disse que está ouvindo, né, com um problema, então o pessoal está ouvindo bem, muito obrigado já pela audiência de todo o pessoal que está chegando. Quem está chegando, não esquece de dar uma curtida ali naquele coraçãozinho ao lado direito aí de vocês, né, no seu celular, que você que está acompanhando aí, para dar um ok aí para o Instagram, dizendo para o Instagram que você está assistindo e tal, para que o Instagram permaneça com as lives da forma como está. Bom, nós estamos aqui, para quem está chegando agora, isso aí, o pessoal já estou vendo alguns coraçãozinhos subindo aí, é isso mesmo, né? Vamos de coraçãozinho aí. A Luciane Guedini, que está aqui conosco, ela é bioquímica, para falar então sobre os testes da Covid-19, esses testes chamados testes rápidos. Primeira dúvida que já aparece aqui com relação a isso, Luciane, é aquele que se tira o sangue na pontinha do dedo ou que é retirado lá com a da posição, com a seringa, na verdade, né? Qual que é o teste que é feito aí normalmente? São os dois que são feitos, né? Mas a gente vai falar de qual deles? Então, olha só, aproveitando essa tua pergunta aí, muito boa, por sinal, porque a gente começa a introduzir o assunto mesmo, né? Os testes rápidos é um apelido, na verdade, porque os laboratórios hoje podem fazer os testes remotos, né? O teste rápido, apesar do nome ser rápido, ele não é tão simples assim. Na verdade, ele é complexo até. Então, existem testes rápidos de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mas, e a minha crença, na verdade, assim, e a opinião de vários profissionais bons, né? Que o teste rápido não é tão bom assim, né? Então, como tu me desse a oportunidade de falar dos testes rápidos, eu queria, assim, não só puxar a brasa para o nosso lado, mas também conscientizar as pessoas de que o melhor lugar para fazer exames é o laboratório, né? Porque esse teste rápido da gotinha do sangue aí, ele pode oferecer uma má interpretação do resultado, né? Então, olha só, Aldoir, o laboratório hoje, por que ele é o melhor lugar para fazer exame? Porque a gente dispõe de vários como é que a gente diz? Regulamentos para ter um trabalho como esse, né? Então, assim, o teu exame, quando entra no laboratório, ele passa no mínimo por 3 fases. A fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. Olha só, na fase analítica, tu entrega informações para o laboratório, nome correto, né? Conferência de dados, vamos coletar amostra, qual amostra que vai ser coletada. Eu tenho que processar a tua amostra para ela entrar no processo analítico, tá? Então, assim, na fase ainda pré-analítica, eu vou usar de um recurso que hoje esses testes rápidos que a gente usa, o sangue total, não oferece, que é separar o sangue. No teste rápido, esse drive-thru, por exemplo, ou em outros estabelecimentos que não laboratório, eu vou usar um sangue total. E ele vai interferir no resultado, ele tem mais interferentes.
Já o laboratório, ele previne isso por conta da centrifugação do material. Então, eu vou trabalhar não com a parte sólida, com a parte líquida do teu sangue. Isso já é um excelente diferencial para o resultado. E os testes que estão chegando até nós hoje, eles sim têm dificuldade de interpretação. Então, quando tu colhe no laboratório, tu já está tirando essa fase de interferências. Mesmo assim, eu tenho algumas situações que eu acredito que seja por conta da doença, do vírus mesmo, que depois eu vou até... Fiz uma colinha aqui para a gente falar dessas possibilidades de resultados, que a gente quer comentar com a tua audiência, porque realmente cada caso vem sendo um caso, né? Então tem que ter muito cuidado na execução desse exame. Então, sim, existem os testes rápidos, tá? Mas existem outros testes, e que não sejam esse do cassetinho, que todo mundo já viu aí na internet e tal, que são aquelas listrinhas cor-de-rosa, né? Mais forte, menos forte, mas que é o teste que nós temos hoje para fazer, né? Então, vários laboratórios já estão... já possuem algumas outras metodologias para fazer os exames que são mais confiáveis até, né? Tá? Não sei Certo, bom, se te sim, respondi aí. vamos então, Luciane, para uma questão que é extremamente importante. Agora que as pessoas já têm uma ideia, né, dos testes, legal dos coraçãozinhos aí, vão acionando os coraçõezinhos. Quando fazer, né? Essa é uma grande dúvida agora que as pessoas também têm. Quando é o ideal, quando que está preconizado que as pessoas devem procurar para fazer o teste aí do coronavírus? Sim, olha, essa é uma questão bem importante também. Aliás, a gente está cheio de coisas importantes aqui, né? Então, eu fico pensando, Aldoir, que essa live aqui, ela pode ter um tempo de validade. Eu defini ela assim, né? Porque tem tanta coisa nova aparecendo, tem tanta informação e também tem tantas hipóteses sobre a Covid, sobre o que está acontecendo hoje com ele. Ó, veja bem, os primeiros casos apareceram no ano passado. Já se passaram 6 meses ou mais, né? Um pouquinho mais até. Que há quem diga que esse vírus já estava circulando em alguns lugares, né? Mas a OMS detectou mesmo essa pandemia, foi no início desse ano, né? E então, assim, os cuidados, né? A gravidade disso tudo, né? Porque realmente a gente está tratando de um vírus que ele tem um poder, ele tem um alto poder de transmissibilidade, né? Se uma pessoa se contamina, ela vai no mínimo transmitir para 3 pessoas. Se 3 pessoas pegam, eu já tenho 9 casos, né? Então, assim, a gente está realmente vivendo uma fase de muitas dúvidas e muitas hipóteses, assim, tá? E então nós temos que primeiro esclarecer o que é essa doença. Ela tem fases, né? Como que eu vou saber a hora certa de ir fazer meu exame? Eu tenho que entender esse processo, né? Então, assim, nós definiríamos um processo inicial, que é quando o vírus invade o organismo humano, tá? O segundo período, onde a gente tem uma manifestação da doença, tá? E depois uma fase de recuperação, quando dá tudo certo, tá? E dentro desse quadro aí, a gente vai ter o que a gente definiu aqui para essa tua live, as possibilidades de resultados, né? Quando procurar o laboratório, então, né? E às vezes não adianta você procurar ele simplesmente para fazer o teste. Por exemplo, assim, ó, tu sai um final de semana desses, tá? Saiu no sábado, tá? E soube que uma das pessoas deu PCR positivo, tá? Não adianta chegar na segunda-feira e querer fazer um teste de anticorpos, que é o que os laboratórios estão fazendo hoje, né? Então, assim, quando que é produzido o anticorpo? Que esse que é detectável em laboratório. E tem também uma questão importante. Os testes que nós temos hoje, eles têm várias limitações, que tem que ser... nós temos que aceitar, porque é o que nós temos no mercado hoje. Mas, assim, ó, eu acho que enquanto a gente está falando aqui, é quase uma certeza absoluta, assim. O mercado, as grandes empresas estão estudando e tem uma corrida louca hoje. É como que
qual é o mapa da mina, para achar tanto é o tratamento, que a gente não tem condições de falar aqui nessa live, né? Mas quanto ao melhor diagnóstico, né? Uhum. Então, ó, tem umas coisas bem importantes para a gente falar aqui. Então, baseado naquilo que eu falei antes, em fases da doença, tá? A gente vai caracterizar 3 fatores importantes, tá? Primeiro é a carga viral. Se ela é alta ou se ela é baixa. Eu posso me contaminar com uma carga viral baixa. E também posso ganhar na Mega Sena e receber uma carga viral alta, né? Então, olha só. As formas de contágio também vão ser importantes, porque eu posso inocular o vírus e posso inalar ele diretamente pelo nariz, né? Então, aí vem a importância da gente usar a máscara, por exemplo. Na inoculação, a gente pode trazer o vírus de superfícies através da mão, né? Eu não tô com a mão bem higienizada, a superfície não estava bem higienizada. Eu saí, voltei, peguei em cédulas, peguei em maçanetas, esqueci e, né? Vamos imaginar que aquela superfície seja contaminada, eu vou inocular esse micro-organismo, nesse caso a gente está falando de um vírus, né? Tá? E também eu posso aspirar ele. Alguém tosse, alguém espirra na tua cara, por exemplo, que é o que infelizmente ainda acontece hoje, né? E tem também uma coisa importante que é muito debatido hoje, que é esse distanciamento, né? Que a gente chama de distanciamento social. Então, assim, tem muita gente ainda que está desrespeitando isso, né? E olha só, eu falei em carga viral, a quantidade de vírus que a gente pode inalar, a maneira como esse contágio chega, e ainda tem a competência do nosso sistema imune. Como que o indivíduo, Aldoir, como o indivíduo, Luciane, eu vou responder a todo esse processo, tá? Então... Então, Luz, fica assim, então, para a gente resumir, então, vai depender da forma como eu tive contato com esse vírus, do volume de carga do vírus, né? Não minha, inicialmente, de carga viral dele, e ainda como o meu sistema, como o meu organismo vai dar resposta a esta carga, que pode ser uma carga pequena, média, grande. O meu sistema também pode estar bem ou não, né? Depende da forma como eu me... Olha só, gente, são no mínimo 3 variáveis, e que destas 3 variáveis vão depender o resultado também da ação da doença. E para o exame ainda ser mais claro, ainda vai depender, evidentemente, do período, né? Porque se foi nos primeiros 5 dias que eu tive contato com o vírus, se foi na segunda semana, na terceira semana, é realmente uma série de fatores, né? Sim, esse período aí, depois a gente já vamos comentar agora aqui, né, sobre a doença. Então, olha só, eu botei 3 fatores, né? Tu colocaste o tempo de infecção e tem ainda as características desse vírus. Porque, olha só, a gente já vem convivendo com essa família coronavírus, que ela tem uma preferência pelo sistema infecções do sistema respiratório há muitos anos, tá? E tem no mínimo 7 famílias hoje conhecidas de coronavírus, né? Então, ela inicialmente ela tem um sintoma gripal, né? O que acontece? Eu aspiro ele, eu tenho um epitélio aqui, uma mucosa nasal, que é onde o vírus se instala, né? Ele gera uma reação inflamatória, dá um entumecimento, cria uma secreção, que é o estado gripal nosso, né? E o vírus inicialmente se aloja aí, né? E aí começa, então, esse teu sistema imune trabalhar, tá? Eu vou só, antes de falar dos exames, bom, vou falar aqui, ó. Então, levando em conta esses 3 fatores que eu considerei importantes, tá? Carga viral alta. Se a gente inala a carga viral alta, esse vírus tem uma probabilidade grande de chegar no pulmão, tá? Reto para o pulmão. E daí eu tenho a doença, que a doença vai ser a SARS, que ela ocorre antes da detecção desses anticorpos aí, tá? E nesse momento aí, que é rápido, então o contágio leva uns 5 dias, os sintomas mais uma semana. Nesse período aí dos sintomas, nessa fase, carga viral alta, sistema imune baleado, tá? E eu inalei o vírus, e esse vírus já começa a provocar doença, o diagnóstico aqui é clínico.
E aí eu preciso do médico, preciso de recurso, né? Eu provavelmente estou com a doença. Aí os exames são de imagem, por exemplo, vou ter toda aquela coisa que é clínica, o diagnóstico vai ser clínico aqui. E o exame é o RT-PCR. Por que é o RT-PCR? Porque é um exame molecular. Eu vou detectar nessa fase partículas virais. Como ele é um RNA, a informação genética dele, a nossa é DNA, a dele é RNA, que são moléculas que contêm informações genéticas, tá? Então, até o 5º dia, o dia ideal para coleta é o PCR. Por isso que, assim, aquele cara que saiu no sábado, né, e entrou em contato com a pessoa, na segunda-feira ela não tem sintomas e nem a 5º dia, não tem como fazer exame nesse momento aí, né? Agora, assim, e nem vai ter anticorpos, nem é o laboratório que vai ajudar ele, sabe? Então, assim, ó, esse cara, essa pessoa que saiu no sábado aí tem que aguardar. E isso tá gerando bastante impaciência nas pessoas, né? Até porque eu posso estar contaminando outras, né? Mais 3 e mais 3, né? E nessa fase também eu posso ter falsos negativos, né? Já quando a gente sabe disso, mesmo o PCR pode dar negativo. Se eu tive coleta inadequada de amostra, se eu não coletei no dia certo, sabe? E ainda tem aquilo que a gente está falando aí, oscilação da carga viral, que é esse exame aqui é na nasofaringe, tá? É aquele cotonete que tem que ir até a garganta lá, entra pelo nariz e vai até a garganta. Como eu tenho oscilação de carga viral, tenho período fora de coleta, eu posso ter sim um falso negativo nesse período aí, tá? Então esse é o paciente que provavelmente pode estar internado já, ou ainda ele pode ter assim, ó, uma outra situação. Ele pode ter inalado, tá? Uma carga viral não tão alta e o sistema imune dele está competente, ele vai reagir, né? Que são as nossas defesas, tá? E eu posso ter sintomas leves daí. Não necessariamente eu posso precisar dos recursos UTI, respirador, etc. e tal. Nessa fase aqui, ele tem 2 situações também, tá? O vírus pode ultrapassar todas as nossas barreiras, tá? E fazer que a gente chama de replicação viral. Quando ele está naquele momento lá que ele invadiu o teu epitélio, ele precisa da tua célula, ele replica, que significa multiplica, e sai da tua célula e vai para outra célula se replicar, ele se multiplica muito, né? E quando ele replica, ele produz anticorpos. Aí, dependendo da fase que tu tá, o laboratório pode ser útil, corpos pode ser bacana, a gente pode então fazer o exame laboratorial, que daí eu vou ter as classes de anticorpos, que eu não falei ainda, mas já posso explicar melhor, tá? E aí sim é a hora que eu posso ir para o laboratório, né? Respeitando aqueles prazos, 5, 6 dias de contágio ali, do 5º até o 12, o 12º, desculpa, eu vou desenvolver sintomas, né? E a partir do 14º dia, né? 18º dia, eu vou produzir anticorpos, que é o que a gente vai pesquisar em laboratório, né? E ainda eu posso ter meu sistema imune não competente. Ele não trabalha a teu favor, né? E a tua resposta, que a gente vai falar também, que a resposta inata não trabalha direitinho, e daí eu também posso ter a presença de anticorpos aqui, né? Então, assim, ó, no momento que eu estou competente, né, tô com o meu sistema imune em dia, eu mesmo faço a minha defesa, né? Me defendo, né? Por quê, Aldoir? Esse sistema imune aí, ele é bastante complexo, né? Ele é formado de órgãos, moléculas, várias substâncias que não agem isoladamente assim, age todo mundo em conjunto, né? E elas se comunicam muito bem, que tem um sistema de sinalização, que é a produção de substâncias, né? O vírus entra no nosso organismo, né? Porque a verdade é que, de alguma forma, todos nós, me lembrei de uma frase agora que foi dita hoje, todos nós
entraremos em contato com ele, né? Se estamos na chuva, iremos nos molhar. Essa era a frase que foi dita hoje, né? Tá? É. Então, assim, lembrou, né? E esse sistema imune, ele age de duas formas. Inicialmente, nós temos as respostas inatas, né? Que é a nossa imunidade inata. Que é assim, ó, entrou o organismo estranho no teu corpo, as tuas defesas vão ser acionadas. Vai ligar um alarme lá. Então, se a imunidade inata é o exército, tá? Imagina um batalhão de soldados lá lutando contra isso. A segunda fase... Então, essa primeira. Imagina que o vírus pode ultrapassar esse exército aí, tá? Tu não tá se alimentando bem, tu tá estressado, tu vem tomando muito medicamento, teu sistema gastrointestinal não tá legal, teu intestino, que cuida muito da nossa imunidade, não tá legal, tá? Tu não tá em dia lá com a tua saúde, tá? Os teus soldadinhos estão lá, banguela, tá? E o vírus, ó, ganha a batalha, tá? Aí é acionado a imunidade adquirida, né? Que são a formação dos anticorpos. Então, se a imunidade inata era o exército imagina um batalhão de soldados ali, entra o exterminador, é o que vai matar o vírus, que são a formação de anticorpos, tá? Ou uma outra possibilidade, que são as nossas células. Quem forma anticorpos são os linfócitos, é uma célula sanguínea, o linfócito B, tá? E no outro momento tem a formação de linfócitos T, que são as células de memória, que essa que é a notícia boa que veio hoje, que acabou de chegar, tá? Que esse vírus, ele provoca respostas robustas desses linfócitos T, que pode ser uma grande esperança para a fabricação das nossas vacinas. Mas como tudo aí é novidade no coronavírus, né? SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, tá? É bacana a gente ter cautela, assim. Mas são ideias promissoras, né? Porque, na verdade, nós não teremos condições de imunizar uma grande, ou a maioria da população com a doença. Seria um desafio muito grande, assim, haveríamos muitas perdas, né? Então, a nossa esperança realmente é a criação de uma vacina, né? Certo. Então, sim. Só quero chamar a atenção de quem está conosco aqui. Nós estamos conversando com a bioquímica Luciane Quedini, estamos falando sobre os testes aí dos exames da Covid-19. E quem chegou agora e quer saber mais ainda, esse vídeo vai estar disponível, essa live está disponível em seguidinho ainda hoje lá no canal no YouTube também. Você pode acessar lá Aldoir Santos, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, dá um like lá também, pode acompanhar lá pelo canal no YouTube, é bem facilzinho. E você que está aí, dá um coraçãozinho para a nossa live aqui também nesta noite ao vivo, que estamos conversando com a Luciane. Já falamos aqui sobre os exames, né, como eles são feitos, a interpretação também como é feita, os vários aspectos que envolvem os exames. Por isso que às vezes pode dar o falso positivo ou o falso negativo, e depois na contraprova é outra, né? E por isso também que algumas pessoas adoecem rapidamente, já entram em estado grave, outras nem... Tem os assintomáticos também, né, Luciana? Se for fazer um teste agora, por exemplo, vamos supor aqui, vamos criar uma hipótese, alguém que esteja ali no 12º dia já de infecção, mas que é assintomático, o que é que um exame poderia identificar? O que é que identificaria o que no exame, por exemplo, assim? Um assintomático num 12º dia já. Aldoir, a gente tem que fazer uma timeline, assim, de cada situação, né? Então, o laboratório hoje, ele para ajudar em toda essa interpretação, a gente faz um longo questionário, uma longa entrevista com quem chega ao laboratório. A gente tem que entender melhor o que acontece. Então, assim, ó, se ele não entrou em contato com uma pessoa provavelmente não é soropositiva, contaminada, né? Ou agora ninguém mais está viajando, por exemplo, no início dos exames, tinha muita gente que tinha viajado para áreas onde tinha casos já comprovadamente, né, positivos, tá? Então, assim, tem muita gente... O que
as pessoas estão viajando hoje, por exemplo, que é uma situação probabilística, assim, é para tratamento de saúde, né? Então, quem sai do interior, uma cidade maior, onde que isso é uma coisa importante na Covid, né, Aldoir? Cidades maiores, onde a densidade populacional é maior, é onde a gente está tendo mais problemas, né? E onde também onde houve, na verdade, muito, por exemplo. Eu perdi o contato agora, não estou ouvindo mais a Luciane, né? Vamos ver se a gente consegue refazer o contato aí. A Luciane Guedini estava aqui conosco, o pessoal fique atento. Acho que eu vou retomar o contato lá com a Luciane, vou tirar aqui, vou fazer. Mas ela estava falando dessa questão que é bastante importante de quem está fora, né? Vai ser, se a Luciane está por aqui de novo, senão a gente dá um ok aqui na Luciane, de que quem vai para fora e depois volta, né? E que quer fazer aí o teste para ver se em algum momento, né, ele foi contaminado ou não. É importante isso, né? Porque os testes são feitos em várias etapas. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar a Luciana aqui, vou chamá-la de novo porque a gente consegue melhorar o contato com a internet. Mas enfim, quem está nos acompanhando, esse vídeo vai estar também daqui no canal no YouTube, né? Em seguida, um pouco mais tarde, vai estar lá no canal no YouTube. Nós estamos falando sobre os testes rápidos para identificar a Covid-19, o coronavírus. Luciane, estou te ouvindo, está me ouvindo aí? Agora estou. Normal, isso acontece, é bem comum já acontecer essa desconectação, desconectação não existe também, essa falta de conexão com a internet. Muito bem, estava dizendo que quem vai para cidades maiores, centros maiores, ou viaja, vai para essas áreas de risco, né, ou de maior contaminação, retorna e depois já quer fazer o teste, não é isso que tem que ser feito, tem que dar um tempo. Que essa tua ideia aí de alguém no 12º dia fosse realmente alguém que tivesse entrado em contato, né, com alguém e tivesse dúvida. Porque esses testes de anticorpos, hoje, 12º dia ainda é um pouco cedo, né? Nós podíamos aguardar um pouco mais. Mas, na verdade, assim, a gente vai sugerir para a pessoa, né, se ela realmente quer esse período. Porque eu posso ainda não ter anticorpos, eu posso ainda não soroconverter, sabe? Por quê? Porque o vírus está fazendo isso. Ele tem uma diversidade de resultados que tem que ser interpretados. Então, assim, os testes também têm custo, né, Aldoir? Não é uma coisa muito baratinha, assim. Então, a gente tem que pensar bem para fazer. Agora, pode ser importante para ti. Tu tem alguma situação que tu precise saber como é que tu está, né? O vírus vai dizer se tu teve ou não contato com vírus até esse momento. Esse exame de anticorpos não vai fazer diagnóstico de doença. Então, a gente vem falando do sistema imune. Então, aquela imunidade adquirida lá, que vai produzir os anticorpos, que é onde eu vou fazer, ele vai produzir 2 classes inicialmente de anticorpos, IgM e resultado, tá? IgM é o início, é a fase mais aguda dessa. Isso nas infecções clássicas, né? E IgG na fase mais convalescente da doença, que é o corpo que fica para te proteger. Estamos. Acho que agora destravou de novo, né? Um probleminha dando sinal aí. Tá me ouvindo? Uma dificuldade aí da internet, nós vamos tentar. Deixa que eu refaço aqui o contato de novo. Aqui para ver se a gente consegue melhorar esse contato com a Luciane Guedini, que estamos com um problema de internet para explicar. Acho que é o vírus que está nos atacando aí, né? O vírus está querendo derrubar a nossa transmissão aí, o coronavírus também. Nesse sentido é problema, né? Mas enfim, vamos tentar retomar de novo aí para ver se a gente melhora o sinal. Tá me ouvindo agora, Lu? Acho que o coronavírus está querendo nos derrubar, hein?
Porto Alegre hoje estava dando uma enxurrada e o cara falou assim, ó, acho que vamos matar o vírus afogado hoje, porque era tanta chuva lá, mas eu acho que ela atrapalha bastante a internet, né? Sim, é. Bom, Então, assim, essa tua situação aí, ela realmente requer várias análises, assim, né? Por que esse teste tem várias indicações também, sabe? Por exemplo, empresas, por exemplo, tem um número muito grande de pessoas, né? Eu preciso saber como é que está a imunidade, ou então como é que está a foto, né? Como é que está a situação, como é que está se eu tenho anticorpos, se eu já entrei em contato ou não com o vírus, né? Qual é a minha situação, né? Por quê? Porque pode haver uma transmissão maior dentro daquele trabalho e eu ter que interditar toda uma empresa, ou etc. e tal. Então, a ideia é que alguém aparece com sintomas, né? Inicialmente, Aldoir, a gente precisa observar muito bem os sintomas, tá? E aqui vale lembrar, né, que os principais sintomas são febre alta, dores musculares, sintomas semelhantes ao estado gripal, né? E eu tenho que ficar atenta a isso. A febre é um sintoma bem clássico, assim, eu tenho que ficar atenta, né? Mas eu também posso ter um outro agente viral causando essa situação, né? E aí vem uma coisa que eu acho bem bacana de comentar aqui também, a importância de a gente fazer vacinas contra os outros vírus, porque daí eu começo a fazer a diferenciação, né? Se eu estou vacinado contra outros vírus, bom, apresentei febre, vou ter que ficar mais atento, né? Mas olha só, a ideia é a gente falar dos resultados, né? Eu não sei se deu para uhum, perceber que é bem complicada a interpretação desses resultados aí, tá? Então, assim, eu posso ter falsos resultados mesmo dentro dessa ótica de respeitar os... Porque nem todo mundo soro converge da mesma forma. Uma experiência que a gente teve dentro do laboratório, né? Onde o casal fez o exame, né? Às vezes ele tem uma realidade e a esposa tem outra, que é um convívio que ainda é muito próximo, né? Então, o filho desse casal teve um outro resultado. Então, não é porque o pai teve ou a mãe teve, quem teve primeiro, quem pegou primeiro, inoculou primeiro, que vai ter uma regra geral. Ele não tem regra geral. Essa, para mim, é a frase. O coronavírus, SARS-CoV-2, não tem uma regra geral ainda. Cada caso é um caso. E daí eu acho que entra um laboratório de confiança para te entregar esse caso para ele, né? Sim, nós também vamos ter casos assim, em que é bacana confirmar o resultado após 14 dias, por exemplo. 14 dias a gente fecha o ciclo viral, né? Então, assim, essa pessoa que tu falou aí, ela vem fase no 12º dia, ela precisava desse resultado. Aí dá um resultado dúbio, por exemplo, né? Ela espera 14 dias e confirma esse resultado aí. Também é importante salientar uma coisa que me lembrei agora. Ó. Todos os resultados laboratoriais devem ser notificados para a gente ter uma ideia de como está esse placar aí, né? Como que está a questão epidemiológica do SARS-CoV-2 ou então do COVID, né? Tá? uhum. Bom, são várias as possibilidades, então, né, de resultados. O pessoal realmente tem que manter, se cuidar e se cuidar muito nesse sentido. E até tem uma pergunta aqui que o pessoal também encaminhou, que é uma pergunta que quando eu estava discutindo essa live com a Luciana, eu também fiz. Mas e como é que eu vou saber como está a minha imunidade? Né? Então, olha que bacana esse, né? Eu fico bem feliz em responder essa pergunta porque ela está nas tuas mãos, na verdade, né? Porque, assim, não existem exames laboratoriais para a gente ver isso, tá? A gente sabe, assim, que uma pessoa que está pegando, não, está apresentando muitas infecções, principalmente infecções respiratórias, ela não está com o seu sistema, que é aquilo que eu falei, a imunidade inata ou a imunidade adquirida, não está funcionando direitinho, né? E o que pode estar faltando para tudo isso? Aí vem um aspecto bem bacana, assim, que a gente pode melhorar tudo isso, né? Através da alimentação, né? Aí entra o sistema gastrointestinal, que ele tem que estar em ordem, tá? E nós precisamos de alguns elementos, minerais, sais minerais e algumas vitaminas importantes.
que até assim fica repetitivo a gente falar, mas ele está nas redes sociais, esse assunto está na rede social hoje com muita força, assim, e a recomendação que eu dou é a gente seguir pessoas sérias, né? E um profissional que é muito sério nessa área é o nutricionista. Eu já vi que antes entrou uma Nutri aqui, e eu dou um abraço nela aqui. Eu acho que é o profissional hoje que tem condições de prescrever dietas bacanas, né? Mas assim, o que a gente precisa ter? E eu vou fazer uma analogia aqui com uma construção, tá? Quando a gente constrói uma parede, Aldoir, a gente precisa de tijolos, de areia, de cimento, né? Quando eu Sim. não dou para o organismo esses tijolinhos, eu vou ter um problema, minha parede vai ficar esburacada, né? E aí eu não consigo construir essas moléculas que eu preciso para o meu sistema imune, né? Então, assim, eu preciso de, principalmente, vitamina C, vitamina D, eu preciso do zinco, do selênio, do ferro, né? De vários elementos que, para nossa felicidade, estão na nossa alimentação diária, né? Então, também, assim, ó, não tem pílula mágica, tá? Uma pesquisa foi feita e o consumo de complexos vitamínicos cresceu 4 vezes mais na pandemia, né? E as pessoas ficam esperando uma pílula mágica. Não existe isso, né? O que existe, na verdade, hoje, que vai dar certo são hábitos ou Uhum. rotinas, por exemplo, sabe? A gente vai ter que pensar em criar rotinas novas, né? Para a gente fortalecer esse sistema imune. Outra pergunta. Se eu faço esse teste aí no laboratório, e já identifico a presença de anticorpos, significa, bom, que eu já tive a doença na realidade? Ou o Eu quê? O que é que pode ser interpretado com alguém que já teve o anticorpo? Lembrando, já vou abrir aqui, porque de repente é uma questão também, que não há nenhum estudo oficialmente hoje que comprove de que quem já teve Covid esteja imune à doença, que pode ter uma segunda, como é que estão chamando? Uma segunda onda aí, uma segunda vez, pela segunda vez. Mas enfim, fui aí, fiz o teste e, opa, apareceu anticorpos no meu resultado. O que é que significa isso? Tá ouvindo bem? Não, não estava ouvindo. Vamos Oi? ver se a gente. Oi, Tá agora ouvindo? sim. Então, Sim. na verdade, quando uma pessoa chega assim, ó, o meu, né? Porque assim, nós temos várias classes de anticorpos, tem várias metodologias de exames, né? E eu tenho que saber qual o teste que deu positivo. Se eu fizer PCR, Aldoir, é provável que é muito provável, na verdade, 100%, é o mais fiel dos testes, que eu tenho coronavírus no meu corpo. Daí entra a outra fala que eu fiz antes ali, que eu posso também ser assintomático. Eu posso estar com o vírus e não tenho sintoma nenhum, né? Por quê? Porque o meu sistema imune está bom, ou porque a carga viral foi baixa, ou porque eu não soro converti ainda, né? Mas, na verdade, assim, ó, vai estar doente mesmo é aquele primeiro paciente lá que a gente, tá? Que ele inalou uma grande carga viral, o sistema imune não tava competente, não estava atuante, tá? E o vírus cai no ele desenvolve uma grande reação inflamatória, né? Que é a grande característica desse vírus aí. E
Bom, nós tivemos um problema com o áudio, até obrigado a quem está falando aqui conosco, nós estamos sem áudio novamente. Eu vou desconectar pela última vez aqui, na última tentativa, a gente consegue retomar o contato lá então com a Luciane, né? Com a imagem, às vezes estamos sem a imagem, sem o áudio, né? Estamos sem o áudio. Vamos aí, agora travou tudo. Vamos ver se a gente consegue recuperar para a gente já encaminhar a reta final. Esse vídeo depois vai estar disponível lá no canal no YouTube, tá? Quem não acessou ainda, quem não está lá, vai lá no Aldoir Santos, se inscreve lá no canal no YouTube, ativa as notificações e você vai estar lá recebendo depois as... agora trancou tudo aqui, gente, hein? Bom, acho que a gente não vai conseguir retomar o contato com a Luciane, por enquanto, pelo menos, né? Mas vai estar lá no canal. Então, toda essa entrevista, a Luciane já no início explicou também como que são feitos os testes, né, como é feita a interpretação e principalmente quando fazer o teste e o que é que ele identifica, o que é que ele pode, né, a partir de cada prazo, de cada dia, é possível, né, identificar um tipo de resultado, né, nos primeiros 5 dias, entre o 5º dia e o 12º que você foi infectado, e depois entre os 14 dias também, como fica esta... Ele está aqui de novo para a gente fazer um encerramento desta live. É como dificuldade de internet, né? Antes o pessoal estava me avisando que estava sem áudio e eu não estava vendo, mas eu estava ouvindo até ela um pouco sim, depois que acabamos perdendo o áudio. Vamos fazer mais uma tentativa aqui, né? Mas eu não consigo localizar. Bom, a Luciane está por aqui agora sim. Vamos ver se eu consigo trazer ela. Nós estamos com problema de internet aqui também, né? Estou comigo aqui também a internet. Vamos ver. Se a gente consegue um contato aqui com a Luciane. Desculpa aí, pessoal, mas realmente é um problema técnico, né? De internet aqui. Vou dar uma olhada, ver se eu consigo melhorar o sinal daqui. Também para que a gente possa melhorar nossa internet na cidade. Olha, não sei qual é o maior problema. Água, a energia elétrica ou a internet, né? Desses três, não sei qual que está pior. Bom, nós não estamos conseguindo, gente, infelizmente, né? Nós vamos ter que encerrar essa transmissão aqui. Eu quero agradecer a todos, mas vamos colocar lá no canal no YouTube em seguida, já com mais detalhes e outras informações também. Na próxima quinta-feira, nós vamos estar aqui tratando sobre a osteoporose. Já avisa seus amigos que é um outro assunto importante na área da saúde, a questão da osteoporose. Eu vou tentar refazer um contato aqui com o Luciane, se der a gente volta aqui ainda nesta noite.